mas são atitudes de fé. Fala isso para você, atitude de fé. Eu preciso de ter atitude na minha fé. Então vamos conhecer essa história de atitudes na fé. Jesus entrou em Jericó, e lá, atravessando a cidade, havia um homem muito rico chamado Zaqueu, chefe dos recebedores de impostos. Ele procurava ver quem era Jesus, mas não o conseguia por causa da multidão, e porque era de baixa estatura. Ele correu adiante e subiu em um sicômoro para o ver, quando ele passasse por ali. Chegando Jesus àquele lugar, levantando os olhos, viu e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque é preciso que eu fique hoje em sua casa. Zaqueu desceu e todo depressa recebeu alegremente. Vendo isso, todos murmuravam e diziam: ele vai hospedar-se na casa de um pecador? Zaqueu, entretanto, de pé diante do Senhor, disse-lhe: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres, e se tiver defraudado alguém, restituirei o quádruplo. Disse-lhe Jesus: hoje entrou a salvação nesta casa, porquanto também este é filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio para procurar e salvar o que estava perdido. Palavra da salvação. Jesus disse aqui: hoje a salvação entrou nessa casa. Hoje a salvação quer entrar lá na sua casa. Hoje a salvação quer alcançar aquela pessoa da sua casa que você veio especialmente por ela aqui hoje. A salvação quer entrar na sua casa por tudo aquilo que você já perdeu o controle. Nós sabemos por experiência que nós achamos que temos o domínio da educação dos filhos, do relacionamento com o esposo, com o namorado, com a namorada. Mas a gente sabe que quando o desafio aumenta, a gente não tem esse controle. E aí a gente fica desesperado, porque quando a gente perde o controle das coisas, parece que é uma avalanche, parece que nós ficamos pequenininhos diante das dificuldades. Então Zaqueu vai nos ensinar aqui. O primeiro trecho dessa palavra é esse cenário. Um homem de baixa estatura, né, que a palavra diz. Um homem pequenininho. Ele chega porque Jesus estava passando, mas ele não consegue ver Jesus. A sua estatura parece ser uma diferença prejudicial para Zaqueu. Só que Zaqueu fica ali com muitas pessoas na frente dele. A gente deve imaginar quando Jesus passava, eram muitas pessoas ali, né? Quantas pessoas desesperadas, buscando a sua última esperança naquele que estava ali passando e curando a tantos. E Zaqueu chega no meio da multidão e se vê numa desvantagem. Nós precisamos entender que o Senhor está nos ensinando por meio de Zaqueu nessa noite a não se encolher diante das dificuldades. Quais são os problemas que parece que são maiores que você? Traga isso agora, coloque a sua vida diante dessa palavra. Quais são os problemas que parecem ser maiores do que você? Quais são as dificuldades que parecem que estão engolindo até mesmo o seu emocional? O Senhor está nos ensinando hoje que nós não podemos ficar acovardados diante das circunstâncias. Se Jesus está passando na sua vida nessa noite aqui na Noite Marca da Vitória, o Senhor quer que você saia de trás dos problemas. Essas pessoas representavam os problemas que estão à nossa frente. Quais são os complexos de inferioridade que Zaqueu poderia ter pela sua estatura? Mas qual que é o complexo de inferioridade que você quer hoje colocar diante de Jesus? Para você ser curado de uma vez por todas. E parar de se sentir menor que os outros. Parar de achar que você não faz sentido nenhum na vida da sua família. Que as pessoas não te enxergam mais. Quantas vezes nós pensamos que nós não somos dignos de nos apresentarmos diante de Jesus? Jesus não está aqui para te culpar. Jesus não está aqui para condenar as nossas atitudes. Ele está aqui para mudar a nossa história. Independente do que você já escolheu na sua vida, Deus te ama. Deus não é aquela figura que te apresentaram um Deus punitivo, um Deus que te afasta, um Deus que não quer a sua presença. Não. É um Deus que quer acolher você do jeito que você está e escrever uma nova história. E pela sua história muitas outras pessoas serão convertidas.
Deus quer um testemunho vivo de mim e de você. Nossa casa precisa ser um lugar de oração. E a palavra termina assim, olha que fantástico, gente. Olha que fantástico quanto que o Senhor está trabalhando nos detalhes nessa noite. Vendo isso, todos murmuravam e diziam: ele vai hospedar-se na casa de um pecador? Zaqueu, entretanto, de pé diante do Senhor, com dignidade diante do Senhor. Enquanto as pessoas o julgavam, ele estava de pé. E disse: Senhor, vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se tiver defraudado alguém, restituirei o quádruplo. Nesse terceiro trecho o Senhor está dizendo: vai ajudar quem precisa na sua casa. Para de julgar o seu filho. Para de julgar o seu marido porque ele bebe demais, porque ele pode estar em pecado. Ele precisa de ajuda. Zaqueu, quando ele se reconhece aqui, acolhido por Jesus, ele abraça uma missão de não ficar só para ele. Ele vai ajudar os pobres. Ele vai ajudar alguém que está necessitado. Ele dá metade dos seus bens àquele que está necessitado. Quem que na sua casa hoje precisa da sua ajuda? Traga na sua memória. Apresente diante do Senhor. Peça para Deus te ensinar como ajudar aquela pessoa, em vez de condenar. Além dele ajudar os pobres, ele fala que ele vai dar o quádruplo de restituição àqueles que ele prejudicou. E o Senhor está nos ensinando a resolver as brigas do passado. Com quem que você está brigado? Quem que você teve uma briga que te prejudicou, que faz parte da sua família? Faça como Zaqueu. Além de estar de pé diante do Senhor, além de ter uma atitude de fé e subir na árvore da fé, além de levar Jesus para a casa dele, ele também abraçou a missão de levantar as pessoas caídas da casa dele.